Pronto, agora vamos conversar com Everton, né, que é pesquisador aqui da cidade de Granja, onde ele vai destacar a história de Granja para que você possa acompanhar, pois é uma cidade rica em belezas, em casarão. E agora eu passo a palavra para que ele possa, né, o cara que tem toda a credibilidade para falar de Granja como pesquisador. Everton, está com você a palavra. Muito obrigado. Bem, o município da Granja é um município bastante antigo na história do Ceará, Sim. tá? Ele tem origem ainda no período da colonização brasileira, ali por volta de 1500. O nosso rio Coreaú ele já aparece em mapas europeus. Uhum. Antes mesmo da vinda de Cabral, essa região já era conhecida pelos europeus, né? Aqui moravam diversas tribos indígenas, estava aqui, Tabajaras, Anassés, Heriús, etc. E aqui, às margens do Coreaú, ali final do século XVIII, aliás, final do século XVII, os jesuítas da Ibiapaba começaram a fundar as fazendas de gado às margens do Coreaú. Tá? Então aqui, o início da colonização aqui vai acontecer justamente com essas grandes fazendas de gado fundadas pelos jesuítas. A partir daí, parte desse território aqui, as margens do Coreaú, passa a ser doado em sesmaria para portugueses e para indígenas. Uhum. É curioso porque essa parte onde está o município, a cidade da Granja, ela foi doada para um chefe indígena tabajara, que foi Dom Jacó de Souza e Castro. Ele ajudou na catequização, por isso a doação. Então aqui foi fundado nesse período das grandes fazendas, das sesmarias, e uma das primeiras formas de economia aqui da nossa região foi a charqueada. A Granja se destacou muito durante o século XVIII com a economia das charqueadas. Tá? Aqui, pela proximidade com o rio Coreaú, existia o porto não era necessariamente onde hoje em dia é a cidade do Camusim, Sim. mas ele era mais próximo daqui da Granja, e a Granja se tornava um local estratégico para a coroa, para ver quem entrava e quem saía por esse porto. Então, para evitar que aqui na região tivesse a vinda de estrangeiros, de outras pessoas que não fossem de Portugal. Lembrando que já em 1607, 1640, aqui nós tivemos invasões francesas e holandesas. Os holandeses chegaram a construir uma fortificação aqui às margens do Coreaú em 1641. Então, aqui se torna um lugar estratégico para a coroa, e a coroa inicialmente, em 1757, ela cria a paróquia aqui, na época que se chamava Macaboqueira, e posteriormente, em 1776, ela eleva a povoação da Macaboqueira à categoria de vila. Quando era elevada à categoria de vila, aqui nós passávamos a ter uma Câmara Municipal, e essa Câmara Municipal, no período colonial e período imperial, era quem regia todos os destinos da vila. Então, naquele tempo, quando era elevada à condição de vila, já se tornava um lugar independente, politicamente independente. Então, a nossa emancipação política é 27 de junho de 1776, com a criação da vila. Maravilha. A gente observa ao passear nas ruas de Granja grandes casarão que mantêm a sua origem desde que foram fundados, não é isso? A Granja ela ainda guarda alguns casarões antigos, né? Nós temos a própria Igreja Matriz, que ela é de 1759, também é um fato um pouco distinto, porque geralmente as igrejas, as matrizes, primeiro elas são construídas como capelas e depois são levadas à matriz. Aqui foi escolhido estrategicamente o local como sede da paróquia, e aí tiveram que construir uma matriz aqui, inclusive com o terreno doado por um neto do indígena Dom Jacó, que foi o Francisco Ribeiro de Souza. Nós temos diversos casarões ainda do século XIX, como essa casa que nós estamos, que é a casa do Coronel Zeferino Gil Pérez da Mota, importante líder político, militar e comerciante da época, né, grande fazendeiro daqui da região. E essa casa ela foi construída por volta de 1860. Nós temos diversos outros que a gente vai ver com o tempo. Né? A gente observa também que Granja ela é rica em paisagismo. Né? A gente vê quando se pesquisa, quando se dá um Google sobre Granja, as grandes cachoeiras, né? A sua área de vegetação é também muito forte. Né? O município da Granja ele é bastante extenso. Tá? Então aqui nós pegamos desde
próximo ao litoral, porque aqui a Sim. cidade mesmo já é próxima ao litoral, Uhum. né? Mas também nós pegamos diversas áreas aqui na região interiorana, pegando serras, nós Uhum. temos serras, e nessas serras existem também grandes cachoeiras, como as mais famosas, né? A Cachoeira dos Macacos, tem as Palmeiras, né? Tem os tanques, a Pirapora, então tem diversos pontos turísticos naturais aqui no município que vale a pena ser conhecido, que vale a pena vocês virem para conhecer, sobretudo no período do inverno, né, que é o período das estações lá. Uhum. Isso é um pouco da história de Granja. Agora a gente vai conhecer alguns casarões e um deles é a Igreja Matriz, que é esculpida em pedra, não é Uhum. isso? Você vai acompanhar todos os detalhes, claro, através das nossas lentes. Vamos embora. Pronto, e agora a gente vai ouvir um pouco da história da Igreja Matriz, que está aqui no centro da cidade de Granja. Foi a partir da Igreja Matriz que a cidade se desenvolveu, tá? Em 1758 foi doado pelo neto de Dom Jacó de Souza e Castro, que era o sesmeiro, o Francisco Ribeiro de Souza, um terreno para a construção da Igreja Matriz. A partir desse terreno, a Igreja Matriz começou a aforá-lo, uma espécie de contato com as pessoas, para elas construírem suas casas dentro desse terreno da paróquia, e elas pagariam uma taxa anual para a paróquia, o aforamento, né? Então é a partir daí que a vila começa a se organizar aqui em torno da Igreja Matriz. Então é a única construção do período da Macabuqueira e podemos dizer é um dos marcos de fundação de nossa cidade. Então a gente está aqui onde tudo começou a história de Granja. Pode ser. E vamos embora conhecer um pouco da igreja, pois é bem organizado e bem bonito. Daqui de marrom, Santa Josefina, e esse de marrom aqui, que é São Diogo, são as mais novas. Foram feitas no Porto, esculpidas no Porto, em Portugal, em 1902. As mais novas, né? Então essas outras aqui, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Rosário, São Francisco e São José de Botas, que essa daqui é a primeira imagem daqui. Essas imagens aqui, elas são de Portugal ainda do século XVIII. Ou seja, tem mais de 200 anos. Essa imagem do Cristo pregado na cruz é o Bom Jesus e Navegantes, e é uma imagem que está aqui desde o século XVIII, então a imagem já tem mais de 200 anos, cerca de 260 anos essa imagem tem. Ela é toda de madeira, vinda de Portugal. A primeira imagem que chegou aqui, uma das, né? Uma das, porque também nós temos ali no altar-mor diversas outras imagens do mesmo período, inclusive a de São José de Botas, que nós seguimos que seja a primeira imagem daqui, já que o padroeiro é São José. A imagem do Senhor Morto é uma imagem francesa, chegou aqui em 1916. Por sinal, nós temos também no interior da igreja diversas outras imagens francesas. Tá? E aqui Nossa Senhora da Soledade e o Bom Jesus dos Passos são imagens de roca, imagens de vestir, que são levadas nas procissões da Semana Santa. Aqui nós temos um harmônio do final do século XIX, foi adquirido na Alemanha, chegou aqui em 1899, era o instrumento próprio do culto. As igrejas que não tinham condição de comprar um órgão de tubos, compravam esse instrumento, que era semelhante, o harmônio. Né? Aqui nós temos alguns ostensórios para a exposição do Santíssimo Sacramento e um relicário, que é utilizado na Semana Santa. E aqui nós temos essa pia de Lióis, segundo alguns historiadores, ela data de mais ou menos 1790, uma pedra portuguesa, um lavabo português. Aqui na região, Adrianópolis, Timônia, Doutor Privá, Martinópolis, a cidade de Martinópolis recebe esse nome em homenagem a ele, tá? Ele foi fundador lá da igreja. Aqui padre Manuel Vitorino de Oliveira, que é um padre grangense, e aqui o padre Benedito Maia, também grangense. Foi o primeiro pároco de Frecheirinha. Poucos anos de história, né? 266 anos, a Irmandade de fundação. Era uma irmandade que era fundada nas matrizes. Só podia ser nas matrizes.
essas cômodas, elas tinham essas gavetas grandes para não dobrar tanto as toalhas e os paramentos da igreja, né? Então, para guardar melhor, tinha essas gavetas grandes e a madeira também bastante resistente, né? Então, aqui são móveis já têm seus mais de 100 anos, tá? No inventário de 1909 já existia. Temos também uma outra questão, os sinos, porque aqui nós ainda conservamos toques muito próprios, tá? Então aqui nós temos algumas variações. Nós temos a chamada da missa na semana, que é uma chamada mais simples. A chamada da missa do domingo pela manhã, ela é uma chamada mais incrementada, a chamada repicada, tá? Essa chamada repicada a gente também toca nos festejos, nas novenas, quando tem a novena do padroeiro. Aqui na festa do padroeiro também os sinos tocam todos os dias ao meio-dia, né, que é a hora do Ângelus, além das chamadas à noite, né? Então, quando morre uma pessoa, também tem um toque distinto para a comunidade toda saber que o fiel faleceu, né? Então, já é um toque mais triste, mais melancólico. Então, aqui nós temos diversos toques que ainda conservamos. E dando uma volta no centro de Granja, paramos aqui de frente a um casarão, onde nosso pesquisador vai contar um pouco da história. Esse casarão foi construído por volta de 1848 por um português, José Machado de Gouveia, que trocou com outra pessoa em 1868. A gente disse trocou porque a gente encontrou o documento recentemente, mas foi uma troca quase venda, tá? Em 1868 para o coronel Salustiano Moreira da Costa Marinho, importante líder político, militar, grande comerciante aqui da região. E o coronel Salustiano Moreira da Costa Marinho, por sua vez, não teve filhos, e ele deixou de herança para um compadre e amigo, Antônio Gouveia da Silva, que também era português. Antônio Gouveia da Silva, e está na posse da família do Antônio Gouveia da Silva até hoje. Ele herdou em 1912 esse casarão, e ele era vice-cônsul de Portugal. Então aqui existiam diversos portugueses residindo aqui na igreja no início do século XX, e anualmente eles faziam aqui, hasteavam a bandeira de Portugal e faziam homenagem à sua terra natal, tá? Quem esteve nesse casarão em 1926 foi Dom Pedro de Orleans e Bragança, neto da princesa Isabel, com sua família. Então é um casarão que tem história. Tem, muita história. O casarão da família Xavier, originalmente construído pelo coronel Antônio Frederico de Carvalho Mota, foi concluído por volta de 1882, e quem esteve aqui visitando ele foi o Conde D, marido da princesa Isabel, em 31 de julho de 1889, quando ele esteve de passagem aqui pela Granja. Posteriormente, em 1895, foi vendido para Inácio Xavier e permanece na família Xavier até hoje. Então, quando se fala de figuras importantes no nosso meio, se fala do filho, o marido da princesa, não foi isso? Aqui esteve o marido da princesa. O marido da princesa. O casarão dos Gouveias, o neto da princesa. Então, Granja é rica em todos os sentidos. Pronto, e agora vamos ouvir um pouco da história do mercado público. O mercado público é um prédio muito importante, eu viso assim, para a cidade, né? Porque é onde se gira a economia, é dentro do mercado público. Vamos ouvir um pouco da sua história. E esse mercado público ele foi constituído em 1877 com verbas imperiais. Houve a Grande Seca, que durou 3 anos, 1877 a 1879, e para a Granja veio muitos retirantes. E Dom Pedro II, na época, enviou verbas para o município da Granja, e aqui existia uma comissão, a Comissão de Socorros Públicos, que era responsável por receber essas verbas. A partir dessas verbas, elas pagam os retirantes para trabalharem em diversos edifícios públicos, dentre um deles, o mercado público municipal, construído aí com verbas imperiais na segunda metade do século XIX. Dentre outros, como as Torres da Matriz, foram construídas também nesse período, e a Casa de Câmara e Cadeia, que nós vamos lá mais tarde. Isso aí.